Bom dia e boa noite, né? Dependendo das turmas, meus queridos alunos. Eu vou fazer aqui para gente uma pequena videoaula explicando um pouco da origem do homem americano, tá bom? Que a gente vai chamar essa aula de pré-história americana, tá bom? Quando a gente fala América, é América do Norte, que compreende Canadá, Estados Unidos e México, a América Central toda, tá bom? Com as ilhas do Caribe, Cuba, com a América Central do Istmo, né? Que aí você vai ter o Panamá, você vai ter Costa Rica e etc. E a América do Sul, né? Que compreende Peru, Colômbia, Brasil, Argentina, etc. Tá bom? Então, a gente vai ver como o homem vai ocupar a América. Vocês têm aí um primeiro slide, que eu também vou mandar para vocês junto com a nossa aula. Esse slide mostra o surgimento do homem na África, nós já vimos isso, a ocupação da Europa, da Ásia e a chegada do homem primitivo, aqui já Homo sapiens sapiens, no continente americano, até hoje, só se descobriu fósseis de Homo sapiens sapiens, tá bom? Nome moderno como nós. E aí, a chegada do homem aqui por duas teorias distintas, que a gente vai ver, tá bom? Essa imagem aí é uma fonte de um trabalho do professor Pierre Vidal-Naquet, tá? Um historiador renomadíssimo francês. Aí vamos seguir, né? Bom, o texto fala assim com a gente. Depois de muitos anos de estudos, arqueólogos, porque a gente trabalha muito na história com a arqueologia, a gente já viu isso em outras aulas, né? Arqué, princípio, estudo do princípio do homem. Perceberam que a única espécie humana que se encontrou aqui na América foi o Homo sapiens, né, sapiens. O que quer dizer o seguinte para a gente? O nosso continente foi o último ocupado pelo homem. Pelos fósseis que nós encontramos até hoje, o último continente que o homem ocupou de todo o planeta foi o americano. Isso quer dizer que o homem moderno migrou da África, da Ásia, até chegar na América. Tá? No início do século XX, os cientistas acreditavam que as primeiras incursões dos grupos humanos na América teriam ocorrido por volta de 35 mil anos, tá bom? Na última era glacial, quando a Terra congelou, né, ficou mais fria, e aí teria sido possível o homem chegar à América por pé enxuto, quer dizer, a pé, passando da Sibéria, tá lá, vocês estão vendo aqui lá no mapa de novo, né, pelo Estreito de Bering, chegando pelo Estreito de Bering até o Alasca. Sibéria parte hoje do território da Rússia e o Alasca é território dos Estados Unidos hoje, tá bom? Comprado pelos norte-americanos à Rússia. E aí eu botei aí para vocês também duas imagens, tá bom? Do homem primitivo, tá bom? Mas aí já é o Homo sapiens sapiens, tá? Um Homo sapiens sapiens mais antigo e um mais contemporâneo a gente. Passando. Principais teorias sobre a ocupação da América. A palavra teoria é importante que vocês saibam. Ela tem origem na Grécia Antiga, tá? Na Grécia Antiga, vocês sabem que os gregos inventaram os Jogos Olímpicos. E nem todos os gregos iam para a Olímpia, a cidade onde aconteciam os jogos. O que eles faziam? Cada cidade grega mandava um teorós para poder ver os jogos. Esse teorós ele ia para a Olímpia, assistia os Jogos Olímpicos, que aconteciam a cada 4 anos, como é hoje, né? Como a gente conhece hoje também. Esses jogos agora serão adiados em função dos efeitos do coronavírus, inclusive, vai ser adiado para o ano que vem. Esse ano, em 2020, nós teríamos Olimpíadas no Japão, não teremos mais. Então, no mundo antigo, não. Os Jogos Olímpicos eram sempre em Olímpia. E aí, cada cidade mandava um teorós, que era um teórico, que ia para a Olímpia, assistia aos jogos e depois voltava para a sua cidade contando como foram os jogos. Tá? Hoje a gente usa a palavra teoria para poder montar um conjunto de hipóteses sistematicamente organizados que tenta explicar um fenômeno, um acontecimento. Como, por exemplo, a teoria da relatividade de Einstein. É um exemplo de uma teoria, tá bom? Aqui a gente vai ver teorias que explicam como o homem chegou à América, tá bom?
Então, ela tem bases em evidências sólidas, científicas, que tentam explicar como o homem chegou à América, tá bom? Então, vamos lá. Nos anos 1930, foram encontrados fósseis do homem Clovis, tá? Em território do Novo México, que hoje é dos Estados Unidos. Era do México, os americanos tomaram do México em guerras no século XIX. Então, há evidências ali que o homem viveu naquela região, já nos Estados Unidos, hoje Estados Unidos, há 12 mil anos. E aí, como a gente pode saber? Pelos fósseis que se encontram. Os teóricos vão estudar pelos fósseis. Com o teste do carbono 14, nós podemos datar os fósseis até 50 mil anos. Não é pouca coisa, não. Bem, essas eram, até os anos 1930, esses eram, perdão, os fósseis mais antigos que se encontrou na América. Essa cultura Clovis, eles faziam ferramentas de pedra, tá bom? E tinham um traço físico similar ao dos asiáticos, tá? O que quer dizer, se a gente pensar os nossos indígenas, eles têm traços morfológicos, fisiológicos, que são muito próximos dos orientais, dos asiáticos, tá? Reparem, pega o indígena e pega o asiático e estuda, tá? Não são muito distantes fisionomicamente, né? Então, o que acontece? Esses homens Clovis vão permitir a teoria da explicação de que eles chegaram à América. Como teriam chegado? Há duas teorias, tá bom? Uma, que o mapa agora nos ajuda ali, que eles vieram do Alasca a pé enxuto. Essa teoria tende a ser mais aceita pelos cientistas, pelos arqueólogos. E a outra teoria é que eles teriam vindo da Oceania, olha lá o mapa da Oceania, pelas ilhas, né, da Polinésia, da Micronésia, da Melanésia, pelo Oceano Pacífico, de ilha em ilha, até chegar aqui à América, tá bom? Então são duas teorias. A teoria mais aceita, repito, é a que diz que o homem chegou pelo Estreito de Bering, tá bom? Essas são teorias que explicam como o homem chegou à América, ao nosso continente. Seguindo. Bom, passando pelo Estreito de Bering, então, quando a Terra se congelou, eles puderam passar a pé enxuto, tá bom? Pelo Estreito de Bering. Estreito de Bering é que separa, a gente já viu, a Ásia da América. Bom, e depois eles teriam descido para a América Central e América do Sul. Bom, a outra teoria vai dizer que o homem chegou à América pelo mar, tá bom? No Chile, existe um importante sítio arqueológico chamado Sítio Arqueológico de Monte Verde, tá? No sul do Chile. A teoria que se explica, que procura explicar que o homem teria vindo pelo mar, vai dizer que o homem chegou à América pela Oceania, da Oceania até a América, pelas ilhas do Pacífico, e teria chegado, por exemplo, em Monte Verde, no Chile. Há também uma teoria que vai explicar, que vai tentar argumentar o seguinte: o homem teria vindo tanto, é uma teoria mista, tanto pelo Oceano Pacífico quanto pelo Estreito de Bering. Então, seriam levas diferentes que teriam feito com que o homem chegasse até a América, tá? Tanto pelo Oceano Pacífico quanto pelo Estreito de Bering, tá bom? Bem, os artefatos encontrados indicam o uso de técnicas mais simples, mostrando ocupações que teriam sido mais antigas do que a teoria de Clovis, tá bom? Bem, a análise, quer dizer, o estudo sistemático, parte por parte, dos restos humanos desses sítios arqueológicos, mostram que essas populações também teriam uma fisionomia mais negroide, africana, tá bom? Hoje há quem questione um pouco isso também. Bom, passando aqui. Vamos falar um pouco também dessa ocupação no Brasil, tá bom? Nós temos fósseis bastante antigos e com características morfológicas bem distintas encontrados em território brasileiro, tá bom? Alguns eu já visitei, né, nas minhas viagens pelo Brasil, já visitei, não todos, tá? Bom, a terceira teoria
é fortemente defendida por um antropólogo, por um arqueólogo brasileiro chamado Walter Neves. Ele é vivo, tá? Ele é professor da USP, aqui de São Paulo, tá? Muito respeitado, que defende que houve diversas ondas migratórias para a América. Ó, aquela teoria conjunta, tá bom? Pelo Estreito de Bering e também pelo Oceano Pacífico. Tá? Eu tendo a concordar com ele. Diferentes levas em diferentes épocas que teriam chegado também pelo Estreito de Bering e pela Oceania. O Walter Neves fez um trabalho muito sério, muito importante em Lagoa Santa, Minas Gerais. Certamente vocês já ouviram falar de Luzia, tá bom? O fóssil de Luzia já tem a ver com esses trabalhos também do professor Walter Neves, é ali em Minas Gerais, mais ou menos próximo de Belo Horizonte, uns 100 quilômetros, 100 e poucos quilômetros distante de Belo Horizonte, tá bom? Lá tem um sítio importante chamado Lagoa Santa. Esse sítio arqueológico eu já visitei, tá bom? É um sítio muito rico. Os homens que viviam ali viviam em grutas, tá? Como vocês podem ver ali, na imagem que eu coloquei ao lado. E no mapa também a gente tem ali o mapa no centro de Minas Gerais, próximo de Belo Horizonte, onde se encontra esse sítio arqueológico. O fóssil de Luzia foi trazido aqui para o Rio de Janeiro. Estava no Museu Nacional, aquele que nós tínhamos ali em São Cristóvão, que pegou fogo, né? Ali é um caso de descaso do poder público, né? Na época, o presidente da República atual falou: o que eu posso fazer? Muito pouco se fez para trabalhar, infelizmente, e a gente recuperar aquele sítio arqueológico, aquele museu, né? Museu de São Cristóvão. Só para vocês terem uma ideia, aquele Museu de São Cristóvão tinha o maior acervo de egiptologia de toda a América Latina. Muito pouca coisa sobrou, foi um prejuízo para a humanidade o incêndio ali no museu, tá, em São Cristóvão. Uma pena, tá bom? E também mostra um pouco do descaso do poder público para com a memória, para com a história, para com a nossa produção cultural, tá bom? Infelizmente. Bom, vamos lá. Também trabalhando essa ideia, nessa história da origem do homem americano, a gente vai ter outros trabalhos, tá? No Mato Grosso, sítios arqueológicos como o de Santa Eliana, que se encontram materiais de 25 mil anos. Às vezes não se encontra o fóssil humano, mas se encontra vestígios que teriam sido deixados pelo homem, como o quê? Lascas de pedra, pedras lascadas pelo homem, ou então vestígios de fogueiras que poderiam ter sido feitas pelo homem. Isso vai sendo organizado e aí pinturas rupestres feitas pelo homem na parede da caverna, que ajuda muito a estudar a história da humanidade. Se eu tenho uma cena de caça, eu vejo homens ali, caçadores. Se eu tenho uma cena de coleta, eu tenho o quê? Caçadores, coletores. Homem do Paleolítico, nós já vimos isso em outra aula. Se eu tenho uma imagem mais recente, eu vou ter, por exemplo, uma cena de agricultura, uma cena de pecuária. Então já é o homem do Neolítico, é um homem é um homem do Neolítico, mais novo, tá? Mais recente, já dominando a agricultura e pecuária. Temos fósseis também humanos no Canadá, em Old Crow, que se fala de 25 mil anos, tá bom? E aqui no Brasil, nós temos um trabalho muito sério, muito relevante, de uma arqueóloga franco-brasileira, porque ela é francesa, ela é viva, Taniede Guidon, bem idosa já, temos aqui a imagem dela. Ela veio morar no Brasil. Eu lembro que, às vezes, meus alunos, há um tempo atrás, diziam: o que essa mulher francesa vem fazer no Brasil? Ela foi morar no interior do Piauí. E lá ela vai desenvolver um estudo muito interessante, muito importante, tá? E também muito respeitado lá no interior do Piauí. É um trabalho muito relevante, tá bom? No trabalho dela, da Niede Guidon, lá no Piauí, ela vai afirmar que há fósseis no Brasil que remetem a 50 mil anos. A gente não tem ainda fósseis humanos de 50 mil anos, tá bom? Mas há vestígios que ela procura mostrar isso aí. Há, de certo modo, uma má vontade a nível internacional, porque se ela mostra que você tem uma ocupação de homens ali no interior do Piauí
há 48, 50 mil anos atrás, seriam os fósseis mais antigos. Tá? E aí isso daria uma primazia aos estudos, né, de originalidade, aos estudos brasileiros. E há uma disputa também política em querer mostrar que o seu trabalho, que os seus homens primitivos seriam os mais antigos que se encontram, tá bom? Bem, o que acontece? Nós temos, então, vários trabalhos que vão mostrar a ocupação da América, tá bom? Os sítios arqueológicos do Piauí, eles sofrem muito hoje também com a agricultura, porque os nossos governos permitem a agricultura onde há fósseis ali, não faz estudos, e aí as máquinas passam remoendo a terra, né, revolvendo a terra, e aí destroem boa parte daquele material que se produzia, que se tinha ali, tá? Naquela região. Essa região ali, onde a Niede Guidon trabalha, chamamos de sítio arqueológico de São Raimundo Nonato, no Piauí. Tá? É muito também respeitado. Tá? Ela gera empregos com o trabalho dela lá no Piauí. A Universidade do Piauí tem acordos também com ela e trabalha. Inclusive, o curso de arqueologia do Piauí é bastante importante, em função também dos trabalhos no sítio arqueológico de São Raimundo Nonato. Muito bom. O que eu vou pedir para vocês fazerem agora? Alguns exercícios sobre o nosso assunto, tá bom? São 2 atividades que vocês farão para o professor, tá? Eu vou colocar no setor atividades, vocês vão fazer os exercícios e na próxima semana, a gente vai fazer a correção dessas atividades, tá bom? Boa semana para vocês. Fiquem atentos, fiquem em casa, na medida do possível, tá? O problema do coronavírus está muito sério no Rio de Janeiro, especificamente na Zona Oeste, e nós que moramos em Campo Grande estamos sendo muito afetados, tá bom? Então, eu sei que é duro manter o isolamento social, eu sei que é complicado, mas aproveitem o tempo, estudem, leiam um pouco mais. Se tiver alguma dúvida, qualquer que seja, os nossos conteúdos, tá bom? Ou que vocês queiram que seja urgente para vocês, façam contato com o professor, que a gente pode discutir, que a gente pode trocar informações, tá bom? Aproveitem o tempo também para estudar, tá bom? E dê atenção aos seus parentes, tá bom? Não é bom visitar os mais velhos, perigosíssimo, mas falem com eles, marquem um encontro, falem com eles pelo telefone, pelo Zoom, o que quer que seja, tá bom? Boa semana para vocês, um abraço e que Deus abençoe cada um de vocês, tá bom? Até a nossa próxima videoaula. Grande abraço, tá? Tchau, tchau.